talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Olá, telespectadores, estamos iniciando aqui na sua TV Bandeirantes mais um programa Live News. Programa que veio para fazer a diferença na televisão brasileira, né, com opiniões, sugestões e construindo, né, um país melhor. Nosso programa de hoje, olha, está especial porque nós vamos entrevistar um dos homens que esteve no coração, está no coração da maior operação de combate à corrupção do mundo, Lava Jato. Luiz Augusto Lara, que honra, estamos aí. Que honra recebermos aqui nos estúdios da Bandeirantes, doutor Eu não quis anunciá-lo Fischer. para deixar para o muito obrigado, uma deferência, doutor Douglas Fischer, procurador aqui do nosso TRF4, Tribunal Regional Federal 4, um dos homens que iniciou a Lava Jato, estava lá com o Rodrigo Janot no início da Lava Jato e que continua desempenhando assim, os papéis, né, de forma brilhante aqui no TRF4. E hoje nós queremos saber do Dr. Douglas sobre um pouco da história da Lava Jato, o atual momento e para onde se encaminha a Lava Jato. Então, seja bem-vindo, doutor, muito obrigado pela presença. Precisamos dessa opinião técnica, né, para tirar a questão política da Lava Jato. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra poder estar aqui hoje, conversando com vocês e conversando com o público no Live News e tentar esclarecer algumas coisas que às vezes nós não temos oportunidade pelos meios de comunicação de numa conversa clara, objetiva e sem qualquer análise partidária, vamos deixar isto muito claro, mas técnica, tentando explicar para o povo o que aconteceu, como aconteceu e talvez fazer uma estimativa para onde nós vamos, né? Porque eu vi nesse período que nós começamos ali em 2014, nós estamos há 6 anos, muitos desvios de rotas que foram traçados a partir de informações erradas trazidas por repetições indevidas de informações indevidas, que às vezes a população não consegue entender bem. Então, se eu puder colaborar aqui para tentar desmistificar um pouco como aconteceu, por que aconteceu e talvez para onde a gente vai, é uma operação, para o nosso telespectador ter ideia, bateu o recorde, 500 pessoas, colocou na cadeia os maiores empresários e homens públicos, inclusive um ex-presidente da República, para vocês terem uma ideia o que é essa operação Lava Jato, e ela conseguiu recuperar, se eu estiver errado, doutor, me corrija, mas nos acordos de leniência em torno de 14 bilhões e 4 milhões assim diretamente, e veio mais dinheiro por aí que a operação conseguiu resgatar, que era dinheiro público, né? E mais o dinheiro, e mais os valores que estavam no exterior decorrente das colaborações premiadas que atingiram mais de $1 bilhão. Vejam bem. Vamos lá então, sem mais delongas, doutor, como é que começou a Lava Jato? Porque é tanto tempo de Lava Jato. 6 anos. Foram tantas operações, eu acho que deve ter a 100ª, 80ª, não sei qual fase da Lava Jato, e não para de prender gente, continua, ainda agora deu uma certa enfraquecida, porque também já fez boa parte do seu serviço, né? Mas como é que isso tudo começou, doutor? Vamos lá, porque sempre que a gente fala em Lava Jato, a primeira coisa que vem à cabeça é Curitiba. Então nós vamos tentar explicar o porquê Curitiba e mostrar que não foi só Curitiba. Curitiba foi um pedaço. Então o que aconteceu? Na época, desde setembro de 2013,
Quando assumiu o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele me convidou para que eu organizasse, eu sou membro do Ministério Público, estou agora com quase 25 anos de Ministério Público, e ele me convidou para ele criou uma assessoria para trabalhar nos processos criminais do chamado foro privilegiado, ou seja, para as investigações que envolviam deputados e senadores, basicamente. O próprio Rodrigo Janot lhe convidou para esse trabalho específico. Pessoalmente, me conheci, me convidou. Eu aceitei o desafio e estava trabalhando já em Brasília desde então, quando em 2014... Doutor, 2013. 2013. Certo. 13. Bom, aí começou em setembro de 2013. Ele começou como procurador-geral 17 de setembro de 2013. E no final do ano de 2013 para 2014, descobriu-se aquela história da investigação em Curitiba, envolvendo o pagamento, um carro que foi dado pelo Alberto Youssef ao Paulo Roberto Costa, que, digamos ali, foi a pena, que apareceu em alguns filmes, que foi a pena da corrupção. O que um carro que estava com Paulo Roberto Costa estava aparecendo numa empresa de Alberto Youssef, que era um doleiro investigado em Curitiba? Isso é um carro de luxo. Era uma Land Rover. Uma Land Rover. Uma Land Rover. Bem, a partir dali se iniciou uma investigação em Curitiba, em março de 2014, onde os colegas de Curitiba estavam investigando este fato. E, a partir dali, houve a notícia, inclusive, da prisão do Paulo Roberto Costa. Ele foi preso. Foi preso. E, já naquele momento, nós tínhamos vários inquéritos em andamento e 2 ações penais, se não me falha a memória, porque são muitas informações. Só um parênteses. Paulo Roberto Costa é ligado a um partido. Partido Progressista, o PP. PP, Ciro Nogueira. Isso, ele era, o que acontecia, depois nós podemos explicar, mas ele estava envolvido com uma diretoria da Petrobras, onde eles utilizavam um dos canais para superfaturamento de compras e onde uma parte desse dinheiro era destinado para a corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais. Nós chegaremos lá depois para explicar o leque que se deu. Um esquema sofisticado. Muito, muito sofisticado. Eu posso contar, inclusive, de um deles, como é que nós conseguimos descobrir dinheiro na Suíça, enfim. Podemos evoluir. Okay. Bom, mas naquela época surgiu, no meio da investigação, foram feitas quebras de sigilo bancário, todas autorizadas judicialmente, onde apareceram mensagens na época dos BlackBerry Messenger, os celulares BlackBerry. Que tinha um mito que era inquebrável, as mensagens, era criptografada. Isso. Na época se descobriu. E ali surgiram conversas, muitas conversas, todas autorizadas judicialmente. Sim. E lá pelas tantas apareceram 2 pessoas que usavam apelidos, né, que depois veio se saber que eram deputados federais. Bom, o que aconteceu? Como era o apelido? Um deles era Baby Johnson, me lembro. Baby Johnson? Baby Johnson. A criatividade, Milton. Sim, o Gato Angoral, o amigo do meu pai, o Gato Angoral. Todos com codinome, né? Claro. Botafogo. No mundo criminal chama-se de alcunha. Alcunha. E ali eles entraram... Bom, deputados federais não podem ser investigados em primeiro grau por conta da chamado foro privilegiado. O foro privilegiado. Aí existe um recurso chamado reclamação, que foi ajuizado no Supremo Tribunal Federal, esse recurso, direto, para dizer o seguinte: estão violando a sua competência, quem tem que investigar tudo isso é o Supremo. Essa reclamação é de número 17.613, eu lembro bem, e aí, na época, caiu para o saudoso e falecido ministro Teori Zavascki. Na época, o ministro deferiu porque havia indícios, por que esses deputados estão aqui? E foi-se construir uma narrativa, vejam bem. Ele deferiu a permissão para que os deputados pudessem ser investigados? Ele deferiu a medida para dizer o seguinte: para tudo em Curitiba e manda tudo para mim. Entendi. Porque isso vai ser importante para depois eu tentar explicar algumas coisas. Se criou uma narrativa falsa, mas na época a prudência mandou, eu acho que ele tomou a decisão correta, que eles estavam sendo investigados indevidamente. Eles não estavam sendo investigados. Esse é o fato. Mas, prudentemente, ele disse: venha tudo para cá. Na época, eu já trabalhando no gabinete do assessor do Procurador-Geral, o Procurador-Geral me chama e diz: Douglas, nós estamos com um problema. Veja aqui, veio tudo para cá e nós precisamos saber se em algum momento na investigação se sabia que eles eram investigados. Sim. Né?
E aí eu tive que sentar aí sozinho, ler toda a investigação. Nossa. E eram milhares de páginas. Então, eu lembro que foi um trabalho bastante detalhado, onde eu tive que montar o histórico para mostrar. Eles apareceram na investigação? Sim. Mas sabia-se que eles eram deputados? Não. Então, se provou para o Supremo... Sempre que era por um codinome? Era um codinome. Bebê Johnson. Mas pode acontecer, Sim. nós vamos deixar claro aqui, pode acontecer de... Eu saber que ele tem aquele apelido e não falar nada. Sim. Mas nós conseguimos mostrar claramente que em nenhum momento sequer se imaginava que eles fossem deputados. Bom, e aí no dia 10 de junho de 2014, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a unanimidade diz o seguinte, e na época eles soltaram o Paulo Roberto Costa. Ninguém sabia que eles estavam sendo investigados, então eles dois vão continuar sendo investigados aqui e o resto volta para Curitiba. Ok? Volta para Curitiba, continuam as ações penais e, na sequência, o Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef, eles resolvem fazer as duas primeiras colaborações premiadas da Lava Jato, porque nós tínhamos uma lei de colaboração muito nova, a Lei 12.850, era do ano anterior, de 2013. E aí eles resolvem contar tudo o que eles sabiam. Bom, quando eles resolvem contar que tinha inúmeros parlamentares envolvidos, aí, novamente, o procurador-geral me chama e diz o seguinte, bom, eu vou te delegar para que tu faças um trabalho conjunto com os colegas de Curitiba, porque, em princípio, isso tudo tem que vir para Brasília. Certo. Vem para Brasília e depois a gente vê o que vai ser feito. Então, foram feitas essas duas colaborações. Sim, porque não eram os deputados investigados. Estava se investigando o esquema onde apareciam deputados. Exatamente. E um detalhe importante, o que é a narrativa, né? Diz que o homem vive, é o único animal que precisa de narrativa para viver. Então é sempre narrativa. A Lava Jato não começou pelo PT. Não. Não começou pelos partidos de esquerda, começou pelo PP, pelos progressistas. Isso. Interessante isso mesmo, porque é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, não, né? mas para aí um pouquinho. Não, mas para aí um pouquinho. Não. Mas o grande comandante de tudo isso aí, Luiz Inácio. Não, Milton, chegou lá, mas eu estou dizendo o início. Ele nomeou Paulo Roberto, ele sabia do esquema. Ok, mas não começou... Mas nesse momento ninguém estava investigando o então presidente da República. Não, interessante. Chegou lá, mas começou pelo Paulo Roberto Costa, do PP, recebendo o carro do Youssef. Aí foi o fio da meada. Exatamente. Né? Porque muito se fala o seguinte, foi para prejudicar esse partido, aquele partido. Não, isso é narrativa. Bom, mas é importante, claro, né? É de quem está no coração, quem viu isso e acompanha. E aí foram feitas as duas colaborações, se depois quiserem eu posso contar um pouco, mas assim, eles contaram tudo espontaneamente, com a presença de advogados, o procedimento foi correto. E eu me lembro que as duas colaborações prontas foram entregues no gabinete do então ministro Teori Zavascki, uma no início de dezembro de 2014 e outra uns dias depois. Não, uma foi em outubro para novembro e outra em início de dezembro. Aí tem o chamado recesso, e eu me lembro que, inclusive, na época, eu ia e aí eu disse para o procurador-geral, o doutor Janon, disse, olha, o que vem pela frente é um mundo que eu, por enquanto, estou sozinho aqui, fiquei quase um ano, mas eu não tenho condições de tocar isso. Esse mundo eu preciso montar uma equipe. E aí ele diz, bom, quem é que vem para nos auxiliar? E aí eu sugeri vários nomes de colegas muito especializados do Brasil inteiro, onde nós montamos uma equipe, eles sabiam o que era e ficamos sob aviso. Quando isso retornar do Supremo, nós vamos ter que começar a trabalhar. E é assim que começou. Ele nomeou todos os integrantes dessa equipe, nós eram 6, mais eu coordenando na época, e começamos precisamente em fevereiro, início de fevereiro de 2015, quando então o ministro Teori homologou as colaborações dizendo podem começar a investigação. E o Paulo Roberto só entrou na colaboração rapidamente porque a filha dele estava também sendo denunciada e ele quis livrar ali, né? Não. Não foi? Não. Mito ou verdade? Não, ótimo. Quem conhece. Na hora é essa, né, Milton? Claro. As duas filhas e os dois cunhados, eles participaram em menor importância porque eles abriram empresas no exterior a pedido dele para ele lavar o dinheiro. E a principal figura que fez com que o Paulo Roberto fizesse colaboração foi a esposa dele. A esposa? A esposa dele que disse,
vão abrir o Para jogo. salvar a filha, a família. Não só isso, porque eles tiveram penalidades, os filhos. Eu me lembro muito bem, porque eu estava quando elas foram fazer colaboração e no início da tentativa, elas se mostraram em dúvida se fazer. E quando existe uma dúvida, uma coisa é clara. Nós, no Ministério Público, dissemos, vocês não vão fazer colaboração se vocês têm dúvida, porque para fazer colaboração vocês têm que ter certeza. Sim. Não foi feito. Passado um tempo, elas voltaram dizendo, não, nós queremos fazer a coisa certa e colocar em panos limpos, ao menos o que foi feito. Era número 1. Tá? E aí, nós começamos a fazer a investigação, onde tinha um mundo de fatos, né? Porque nós estávamos começando algo que nós não tínhamos nem ideia para onde ia. Fevereiro, março. E aí, a imprensa criou, vejam bem, que o Janot faria a chamada lista do Janot, que nunca existiu. A lista do Janot. Nunca existiu. Nós nunca fizemos isso. A lista do Janot seria o quê? Os que seriam investigados e denunciados. Ah, sim, previamente que o Janot estaria... Não existia isso. Eu estava lá, não existia isso. E disseram, ele vai entregar tudo dia 5 de abril. Nós nos olhamos, da onde isso? Nós não tínhamos data. É o jeito de minar a credibilidade da operação. É o jeito de dizer que é jogo armado, é o jeito de tentar enfraquecer a credibilidade. É aquela história assim que o médico esses dias estava entrevistando e disse assim, Milton, dá uma olhada, atrás de ti tem uma aranha. Tem uma aranha atrás de ti. Para desviar, desvia completamente. Sim, claro. Botou a aranha ali. O que aconteceu? Estou contando todas as histórias fáticas, Sim, históricas. sim, né? doutor, claro. E aí nós nos deparamos e aquilo foi tomando um corpo pela repetição. E o procurador-geral diz o seguinte, calma, nós vamos fazer, se der, deu, se não der, não deu. Eu não tenho obrigação nenhuma porque eu nunca falei disso. E a imprensa, na época, quis montar, e eles realmente fixaram e nós conseguimos chegar nessa data. Sem assodamento, fizemos, apressamos, mas fizemos. Algumas coisas arquivadas, outras inquéritos, outros foram para outros lugares, todas as investigações. E aí, todos esperavam no Supremo Tribunal Federal aparecer alguém lá, o Janot, para entregar os processos. Né? Não teve nada disso. Eu me lembro muito bem que naquela noite, um colega e eu, nós entramos dentro de um caminhão de serviço do Ministério Público, pelo subsolo do Supremo Tribunal Federal, com todos os processos, entregamos no gabinete e saímos. Por quê? Porque nós não queríamos holofote. Sim. Essa era uma regra que o Procurador-Geral dizia, nós temos que fazer o nosso trabalho e nós não temos que aparecer. Claro, há uma consequência que depois que, por algumas razões, teve exposições. Que é necessária a comunicação, até para não ficar só uma versão, né? Isso. Às vezes tem que, como a gente diz, calibrar as coisas, né, doutor? Perfeito. E aí, nós estávamos isso em abril, e aí nós começamos investigações, algumas nós não tínhamos ideia para onde iria, uma delas eu posso destacar e depois contar como é que nós fizemos a investigação, do então deputado Eduardo Cunha. Eu posso falar disso porque é público. Sim, Isto é público. Sim, o senhor está não falando estou aqui, imputando nada, eu estou contando fatos, inclusive com condenação pública do TRF. E tinha referências a ele, mas não tínhamos na época a mínima ideia do tamanho, do caminho exato para chegar onde estava aquilo que estava contado. Sim. Isso é um fato. E aí nós organizamos a maior operação, isso realmente foi um dos dias mais tensos que nós tivemos. Nós necessitamos buscas e apreensões e quebras de sigilo bancário. E, na época, que eram 77 buscas em 8 estados da federação, concomitantes. O ministro Teori deferiu, todas estavam bem fundamentadas, e tanto que deferiu. Só que, por um problema estratégico, nós não podemos cumprir quando ele deferiu, e nós tivemos que ir postergando e caiu por pura coincidência. Alguns disseram que foi armação do Ministério Público e da Polícia, não. Caiu no dia 14 de julho de 2014, que é a data da queda da Bastilha. Né? Coincidência. Foi uma coincidência. Não, eu posso afirmar com absoluta tranquilidade. Não, porque esse requinte não tem como ter esse requinte no meio de uma coisa desse tamanho, não tinha. Né, doutor? E o detalhe é que nós tínhamos que montar 77 equipes de procuradores, com delegados, com agentes em 8 estados da federação sem poder vazar o que estávamos fazendo. Meu Deus. E nós estávamos com os 77 mandados de busca em Brasília.
E isso foi organizado e foi executado com 100% de sucesso no dia 14 de julho de 2014, onde a partir dali as investigações tomaram maior corpo. E a partir dali houve uma parte voltou para Curitiba, uma boa parte ficou em Brasília, alguns processos foram para Brasília primeiro grau, uma parte das investigações na sequência foi para o Rio de Janeiro, porque nós tínhamos um envolvimento da Eletrobras, desvios similares ao que tinha da Petrobras na Eletrobras, e depois, um tempo depois, foi para São Paulo também. E esta parte que foi para o Rio de Janeiro, vejam bem, passado um bom tempo, ela redundou em todas as investigações que ocasionaram o quê? Sérgio Cabral, todos os demais. Ou seja, a partir dali é que foi feita uma ramificação. Doutor, a Lava Jato, ela descobriu que praticamente todas as grandes empresas estatais tinham algum tipo de propina, de lavagem, de desvio. Se salvou alguma grande empresa estatal aí, doutor? Eu não tenho como afirmar isso. Eu posso corroborar que boa parte das grandes estatais, e aí nós vamos explicar uma questão histórica, por que iniciou com o PP, com o PMDB e com o PT? Porque eram as três principais diretorias da Petrobras, onde havia superfaturamentos de contratos. Ah, entendi. E a partir, por exemplo, um navio sonda. Sim, a Petrobras era a mãe da corrupção ali instalada, porque eu lembro, viu? Desculpa só, doutor, mas eu me lembro que entrava governo e saía governo e as diretorias da Petrobras continuavam com os mesmos partidos. Isso. Trocava o presidente, trocavam os ministros, mas a diretoria da Petrobras havia uma... Sim, a Caixa Federal era assim também, nas mãos do PP, claro. Isso. E do PMDB, onde o Gedel levou 51 milhões para o apartamento dele. Nossa Senhora. Bem, e aí, nessa época, o que aconteceu? Eu vou dar um exemplo. Uma licitação que foi feita, foram feitas várias, mas essa era a compra de um navio sonda envolvendo coreanos, num estaleiro da Coreia, no valor de 1,1 bilhão de dólares. Esse era o valor do navio. E como é que funcionava o esquema de corrupção ali descoberto? Havia um superfaturamento da compra, todo agendado, tudo acertado, na ida e na volta, onde eles superfaturavam ali em 3%, 4%, às vezes 5%. 3% e 4% de 1 bilhão e pico, né? Só que aí é que estava o detalhe. Quando se dizia que algo ia custar 1 bilhão ou 1 bilhão e 30 milhões, não saltava aos olhos. Não. 30 milhões? Não estava fora do preço. É trocado perto de 1 bilhão. Porque era próximo do preço. Então, era um caminho que, primeiro, se fazia a licitação onde as empresas estavam todas mancomunadas, as principais, e elas ajustavam quem ia ganhar aquela licitação. Sim, o senhor está dizendo que pelo lado das empresas, as empresas também, bom, essa licitação ganha tu, eu não vou entrar, mas na outra tudo eu ajustado. Entro e tu fica fora. Bah, mas aí não tem graça mesmo. Era tudo ajustado. E isso foi revelado um tempo depois, quando um dos que era chamado coordenador das empresas, um dos empresários veio fazer colaboração e disse o seguinte, bom, eu coordenava tudo lá e funcionava assim, ele abriu o jogo. Né? E daí isso tudo foi caindo aos poucos. Né? Um dos funcionários das empresas, de uma dessas empresas. Não, ele era um administrador de uma grande empreiteira e disse, eu coordenava o esquema de todas, onde nós tínhamos um regulamento entre nós, mostrou o regulamento, vejam bem, um regulamento para a divisão. O capo. Ele era o capo, ele era o Dom Corleone da coisa. Na verdade, ele não era o que tinha o maior poderio econômico de todas, mas ele foi eleito ali porque ele tinha uma habilidade de ajustar entre todos. Esse habilidoso está preso ainda ou ficou algum ele tempo ficou na um bom cadeia? tempo preso. Eu queria levantar uma questão que eu acho que é interessante, que é muito polêmica, doutor Fischer. Muita gente comenta o seguinte, a Operação Lava Jato é fantástica, ela é um patrimônio dos brasileiros, mas ela foi conduzida de uma maneira equivocada. Por quê? Porque, por exemplo, corrupção na Coreia, se coloca o presidente, a diretoria da empresa na cadeia, a empresa funciona normalmente. A Siemens, na Alemanha, foi a mesma coisa. Aqui não.
Aqui o trabalhador, o operário, o engenheiro, aqui o polo naval fechou. Foi um negócio maluco que fizeram. Olha só o que eu estou dizendo. Narrativa. Eu sou a favor da Lava Jato, sou um defensor da Lava Jato. Mas foi, eu acho que um equívoco por parte do poder público em não assumir ou dar para alguém tocar os projetos e não parar tudo. Veja bem, eu vou ter uma ousadia grande agora. Porque, na verdade, isso foi uma mera opção das próprias empresas. Foi uma opção delas, onde elas jogaram para a imprensa e jogaram para a população o seguinte: estão fazendo as pessoas perderem o emprego com a Lava Jato. Por quê? Porque se fosse o objetivo de destruir as empresas, não se tinha feito, por exemplo, uma colaboração com a Odebrecht, uma leniência, para ela pagar todos os valores em anos a fio. Claro. Sim. Você teria sequestrado todo o patrimônio e dito: o patrimônio vem para cá e acabou a empresa. Não era o objetivo. O objetivo nunca foi esse. O objetivo foi dizer o seguinte: isso iria repercutir em alguns setores? Iria. Por quê? Porque boa parte daqueles negócios, eles eram movidos por ilicitude. Eles só existiam porque tinham o esquema fraudulento. Ou seja, na hora que deixou de existir o esquema fraudulento, eles não tinham mais interesse em manter. Este é um fator relevante que precisa ser explicado. Entendi. Sim, é o jeito deles também tentarem conseguir, a gente diz na fronteira, manotaço de afogado. O cara está se afogando, começa a dar com os braços para ver se alguém, né, presta atenção nele. Era um jeito deles conseguirem apoio. Mas, olha, tá muito bom, né? Sem dúvida, o tempo já passou, nós já estamos na metade do programa. Não, mas... Né? E eu preciso chamar tem aqui que falar o Dr. Fischer. Um dos grandes parceiros desse programa que nos permite estar aqui passando a limpo a Lava Jato, que é o que nós estamos fazendo, relembrando de como tudo começou e mostrando que isso não é perseguição a A, ou a B, ou a C. Só existe uma perseguição contra a Lava Jato, que eu lamento muito, o que coloca hoje o Brasil em total insegurança jurídica. 11 ministros do STF, não a instituição STF, essa tem que ser fortalecida. Agora, Gilmar Mendes, que me dizia o meu colega, meu amigo Ricardo Boechat, que deu uma bela resposta para ele, que seguidamente eu coloco no meu programa aqui o Boechat dando uma resposta para o Gilmar Mendes. Se você fizer um apanhado do que esses senhores fizeram na Procuradoria-Geral da República, tá? E com o STF, o resultado do STF é pífio. É pífio. Bom, mas agora nós vamos falar no próximo bloco o atual momento da Lava Jato, porque parece que tem mais partidos entrando para aí, tem mais, né, coisas sendo descobertas, né, e inclusive pessoas virando réus da Lava Jato. Então, para a gente poder dar sequência ao nosso programa, eu vou pedir que chame o Zafari. O Zafari e os encontros, né? Privilegiar esse encontro que nós temos aqui com o Dr. Douglas Fischer. Por favor, solta o Zafari aí. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Faço o link com o senhor. Então, voltando agora, Milton, né, o atual momento da Lava O Dr. Jato. Fischer, aqui ele só está dando... Aqui é só o aperitivo, porque eu vou botar 3 horas do repórter Bandeirantes à disposição do Dr. Fischer. Quando ele tiver agenda, vai ser uma audiência que vai ser um sucesso. Vou botar em 3 horas para falar. Desmistificando a Lava Jato, né? Doutor, então, desse primeiro momento para hoje, o que o senhor, como o senhor enxerga essa questão da Lava Jato? O que aconteceu? A partir daqueles 3 partidos, se mostrou que havia, se não me falha a memória, envolvimento de 18 partidos até então. 18. Ou seja, não é uma questão do partido A, B ou C. Isso nunca foi. E, a partir dali, começaram retaliações, isso eu tenho que dizer, e ressaltar uma coisa. O nosso TRF4 aqui... Retaliações a quem, doutor? Aí, eu vou chegar. Apenas eu vou fazer a primeira observação. O TRF4 aqui foi extremamente diligente. Eu atuo no TRF4 há 16 anos, perante o TRF. E eu posso dizer que esta agilidade de julgamento sempre foi mantida.
Houve acusações que estavam acelerando o processo. Mentira. Narrativas falsas, mentirosas e querendo atacar a honra de determinadas pessoas. Não era verdade. Bom, o que aconteceu? Em determinado momento, não se imaginava, por exemplo, que atingiria determinadas outras pessoas ocupantes de determinados cargos. Por exemplo, atingiu o PSDB. E isto, infelizmente... Essa semana o José Serra virou réu em função da Lava Jato de São Paulo. Mas já livraram ele também lá por causa da idade, prescreveu. Mas não chegou a prescrever hoje. Esse não. Esse não. E o Gilmar Mendes também está empurrando lá para a Justiça Eleitoral. Isso foi um erro absurdo que o Supremo cometeu, e eu posso dizer que esta tese do Supremo de dizer que tendo suposto crime eleitoral, né? Suposto crime eleitoral com um outro crime tem que tudo para a Justiça Eleitoral, foi uma virada de jurisprudência completamente clara. Para botar... Não, ganha tempo. Não, porque ganha tempo e prescreve. Liquidar com a Lava Jato. 6 anos. O crime de caixa 2, me corrija se eu estiver errado, doutor. Crime de caixa 2, para quem tem acima de 70 anos, que é o caso do José Serra, 6 anos após... Está prescrito. Ele está prescrito. Então, esta semana, horas antes dele prescrever, foi sim recebida a denúncia e ele é réu da Lava Jato em São Paulo. Mas assim, aquilo ali foi uma mudança muito clara e eu preciso dizer uma coisa aqui que eu já disse perante vários juízes eleitorais. Não é desprestígio da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem uma estrutura, só que ela não foi vocacionada para isso. E isto acarretou um desmembramento onde agora começaram a se criar teses do que estava sendo processado é tudo nulo, porque deve ir para a Justiça Eleitoral. E isto aconteceu em 2 casos. Isso já aconteceu, ou seja, abriu-se uma porta para determinados procedimentos, e eu não estou aqui para defender que se viole nada, mas são narrativas que são criadas para tentar desvirtuar a realidade daquilo que vinha sendo feito de acordo com o que se dizia. Tem que ser assim. Não, e feito pela própria Justiça, e feito por membros do Ministério Público, por membros o aval do Supremo Tribunal Federal. O aval do Judiciário, né? Sempre foi muito claro. E esta foi uma das mudanças. Esta foi uma das mudanças e que ocasionou, inclusive, não sei se vocês se deram conta, que agora em outubro, por conta de determinadas posições que estavam sendo tomadas por 2-2 na segunda turma do Supremo, tudo agora voltou para o plenário. Claro. O Luiz Fux tirou de lá e trouxe para o plenário. Foi uma alteração regimental aprovada pelos ministros, em que agora voltou tudo para o plenário. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho excelente. Excelente. Por quê? Porque Nunca deveria ter ido para lá, né? Porque, na verdade, aquilo ali estava gerando um descompasso, na medida em que 5 ministros de uma turma têm uma posição, outros 2 ministros da turma têm uma posição, portanto, nós já temos 7, mas apenas 2 estavam tomando uma posição diferente e estavam fazendo preponderar os votos de 2 sobre a posição de 7. Nossa senhora, isso é mais ou menos como os delegados dos Estados Unidos lá, que os caras, a população faz uma coisa, os delegados em alguns estados fazem outra. Então o Supremo restabeleceu e me parece, e eu não estou dizendo que é para tomar posição A, B ou C. Não, sim. É para ser uniforme. Ampliar um caso como esse, como disse o Milton, a maior operação anticorrupção do mundo. Doutor, eu vou pedir só uma pausa, porque nós temos aqui um quadro no programa sobre tecnologia, certo, que auxilia as pessoas que estão em casa a utilizarem, a otimizarem os seus aparelhos, a otimizarem a tecnologia. E para isso nós temos um especialista. Aliás, o TRF4 é um exemplo em termos de tecnologia que foi implantado pelo Dr. Thompson Flores. Dr. Thompson Flores, que gratuitamente pegou o sistema de informatização do TRF4 e emprestou para a Assembleia Legislativa, que hoje a Assembleia Legislativa começa a trabalhar nesse sistema inventado, pode-se dizer, pelo TRF4, implantado, mas é um dos criadores desse sistema, e boa parte dos órgãos do Estado hoje, gratuitamente, um sistema que custa milhões se nós formos ter que pagar esse sistema. Gratuitamente o TRF4, que as pessoas até muitos falam, mas foi muito célere porque lá há um sistema célere.
né? Lá não fica papel sendo empilhado, há um sistema todo que realmente é um orgulho. No meu gabinete, Sim. nenhum processo fica mais de 24 horas. 24, não, pelo amor de Deus, é isso que nós precisamos Aqui, da ó, vamos fazer uma justiça campanha para brasileira. o próximo Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República, Douglas Fischer, Não me e o faça próxima isso. vaga no STF Não, por favor. do Thompson Tô Flores. contigo, Aí- bate aqui, tô contigo aqui. aí eu passo a concordar. Vamos botar essa gauchada lá, Vamos isso lá. aí. Chama o Carlos Giegel aí, por favor, com as dicas de tecnologia. Olá, tudo bem? Começando agora mais um minuto sobre tecnologia. Eu sou o Carlos Giegel e no programa de hoje vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre algo chamado deepfake? Eu vou te explicar o que é. O deepfake é uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para a criação de vídeos falsos, mas muito realistas. Com essa técnica é possível fazer montagem de vídeos que, para quem é mais leigo no assunto, acaba achando que são os vídeos reais. A técnica já foi utilizada muitas vezes nos últimos anos, principalmente com celebridades e políticos, sendo que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Utilizando softwares de Deep Learning, é possível aplicar rostos que, como você quiser, em outros vídeos já existentes. Para fazer funcionar, o programador utiliza milhares de vídeos e fotos das pessoas que vai fazer o deepfake. O programa é responsável em fazer todo o processamento automático e o computador aprende como é o rosto com as suas expressões e quais são as suas reações de acordo com a luz e sombra. A tecnologia tem trazido muita discussão sobre questões éticas, mas tem levado muitos benefícios aos setores de entretenimento e indústria audiovisual. Espero que tenham gostado do assunto de hoje. Um abraço e até o próximo programa. Como toda tecnologia, para o bem ou para o mal. Cuidado às fake news. Hoje um candidato pode estar falando e aquilo que ele está falando não ser nada do que ele falou. Com esse recurso que o Carlos Giegel está dizendo. Em compensação... Aliás, eu acho que 80% dos candidatos, não precisa nem fake news, os que aparecem no horário eleitoral aí já estão fazendo fake. Já estão mentindo que não vão fazer resolver. nunca. Tem que triar bastante isso, então. Doutor, a Lava Jato, o momento da Lava Jato, ela está perto do fim? Ainda temos muito pela frente? Ela está enfraquecendo? Qual é o seu ponto de vista, doutor? Vamos dizer a primeira coisa o seguinte. A Lava Jato, ela pode ter sido um marco sobre a ótica de revelar um esquema de corrupção. Ela é a solução? Não, é óbvio que não é. Sim. Mas ela revelou e a partir dali nós tivemos várias expertises para outros casos de investigação. Agora, objetivamente, a sua pergunta. Toda investigação tende a ter um início, meio e um fim. Um início, meio e fim. Isso é indiscutível. Há coisas para serem investigadas? Desconfia-se que sim, porque continuam determinadas investigações. Mas há uma tendência de diminuir. O grande problema que eu vejo hoje são entraves que estão sendo criados, como, por exemplo, esse que nós falamos de mandar de um local para o outro o processo para a Justiça Eleitoral e para cá. Esse é apenas um, eu poderia narrar, se nós tivéssemos tempo, vários outros, que são criados como forma de evitar que ele ande regularmente para postergar. Pedras no caminho. Muitas pedras que isto não são algo novo. Eu comentava aqui antes que em 2016, quando nós estávamos no auge da Lava Jato, eu tive a oportunidade de fazer um debate com Antônio Di Pietro, que foi um dos procuradores das Mãos Limpas da Itália. Mãos Limpas foi a Lava Jato deles. Mas lá também foi, me parece, até mais violento. Inclusive com atentados a juízes, magistrados. Sim. Mas uma coisa que nós conseguimos demonstrar em 2016 é que as investigações das Mãos Limpas e da Lava Jato começaram com fatos pequenos, iguais. Chegaram no meio do caminho com resistências legislativas e criações de narrativas para tentar desqualificar o trabalho das investigações. E, por terceiro, chegariam no momento em que seriam criados entraves, outros jurídicos, para dar o regular andamento. Na época, nós não tínhamos isso aqui no Brasil. E ele deixou claro, isto vai acontecer, porque este é o sistema que funciona.
Ele é o sistema que funciona no sentido de criar um entrave. E é isso que nós estamos vivenciando. Nós talvez percamos muita coisa de resultados, e eu não estou aqui defendendo condenar alguém que não tenha responsabilidade, mas ter uma maior efetividade a partir de novas interpretações que são dadas e leis que são criadas. Os grandes advogados, as grandes bancas estão aí para isso, para quando não consegue soltar, absolver, no mínimo postergar, e os caras são especialistas nisso. Os garantistas com aquele discurso de que o procurador não pode conversar com o juiz, que o juiz não pode conversar com o procurador. Não, tá boa essa. Olha aqui, ó. que vigarice, essa é uma vigarice. Mas vem cá, os garantistas, né? Mas vem cá, claro que o procurador tem que conversar com o juiz, e se eu sou o procurador, vem cá, doutor, me dá uma sugestão aí. Como é que nós vamos pegar esse cara? Como é que nós vamos pegar o Milton? O Milton pega assim, faz assim, assim. Qual é o problema? De preferência, deixa o procurador lá dentro de uma sala escura, sem acesso a nada, que é para ele não incomodar. O que eu vejo é o seguinte, eu conheço muitos advogados que fazem trabalhos absolutamente sérios, e eu acho que a função do advogado é extremamente importante, na medida em que eles têm que estar ali para defender as pessoas e para corrigir os rumos se está sendo feita alguma coisa errada. O que eu vi, entretanto, em boa parte dos casos, portanto, eu não estou fazendo uma imputação genérica, é que havia a finalidade exclusiva de minar e tirar a credibilidade de algo que eu posso dizer de uma forma muito clara para a população que nos veio e para os senhores. Pode ter acontecido equívocos? Eu responderia, não pode, houve. Houve, mas houve equívocos no sentido de que quando se está fazendo uma investigação, a gente não acerta tudo. Agora, é um desrespeito com as instituições, Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário, dizer e sustentar que está fazendo algo para condenar inocentes com a finalidade de perseguição política. Isto é uma mentira. Claro, os coitadinhos. Isto é uma mentira. É uma coitadinhos, pobres. Uma versão desse Intercept, né? Porque eu não sei por que não colocaram esse cara na cadeia, esse jornalista, esse americano. O que o senhor está falando é tão verdadeiro que agora, recentemente, vocês não viram as manchetes desses últimos 2, 3 dias? Sim. Do juiz que determinou o estupro culposo? Não foi aquilo. O juiz nunca, não disse tem isso. na sentença isso, não existe nada. O Intercept pegou uma frase, colocou ali. O juiz, no momento que o advogado ofendeu a menina que foi estuprada, ele interferiu, ele fez tudo o que tinha que fazer. E o próprio Gilmar Mendes veio Até porque não existe essa histra de estupro culposo. Não existe. Estupro é estupro, é crime. Tchau, né? Não vai um juiz dizer uma atrocidade dessa. Assim, o que aconteceu ali, só para esclarecer, dentro desse contexto, e daí a gente volta. Teve certas omissões, eu assisti todo o vídeo, tá? Eu assisti todo o vídeo, que são 3 horas. A edição deste vídeo, que é este site, Uns 18 minutos. é odiosa, porque ele muda o contexto. Ele muda completamente. Houve ofensas do advogado? Houve. Deveria ter tido uma atitude mais enérgica do juiz, além da que ele teve, deveria. Isto foi omitido. E isto prova o quê? Que aí nós podemos falar de Lava Jato. Teve um período ali de supostas conversas obtidas pelo Intercept, e eu posso dizer uma coisa. Há ministros do Supremo que estão querendo considerar isso para anular tudo. Não existe credibilidade nenhuma. Por quê? Porque aquilo ali, indiscutivelmente, foi editado. Coisas foram tiradas do contexto. Claro. E aí vamos dizer, não, mas a prova ilícita não serve para beneficiar alguém que foi condenado injustamente. Eu digo sim. Desde que tu me entregues a prova integral, da onde veio, como ela foi obtida, para eu saber o início, o meio e fim e dizer o seguinte, realmente é isso. Não, e o contexto. E o contexto. E aí, eles não entregam esta prova. Por que eles não entregam? Assim, entregam só o editado? Eles não entregam o integral. Eles não têm a prova, eles não fazem. Por quê? Aí vocês tiram as conclusões de mas vocês. aí não serve. Deixa eu chamar aqui, me permite um minutinho mais, doutor, porque nós temos aqui, também é de utilidade pública, não só de esclarecimento, mas de utilidade pública. Nós temos um quadro aqui com uma especialista em carreiras, que é a Lígia Neri. Ela sempre dá dicas para as pessoas que hoje, nos dias de hoje, numa pandemia, e a pandemia econômica que está batendo aí, chegando na nossa porta,
para que as pessoas possam gerenciar ou fazer a retomada da sua carreira. Então, eu vou pedir que a gente coloque aí por 1 minuto a Lígia Neri e já voltamos com o Dr. Douglas Fischer e a Lava Jato. Olá, eu sou Lígia Neri, especialista em gestão de carreira. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Para que existe o freio no automóvel? A grande maioria das pessoas vai responder, ora, para ter segurança, para frear. Mas, na verdade, eu gostaria de provocá-los. Eu acho que o freio existe para a gente poder acelerar. Acho que esse é um aspecto que faz com que a gente reflita sobre a necessidade de permanente movimento. A bicicleta só cumpre a sua função andando. Se ela parar, ela cai, ela perde a sua função como meio de transporte. E nós, hoje em dia, estamos sendo provocados a aprender a aprender. Sinta-se confortável com os momentos desconfortáveis, porque a partir de agora, desse mundo de transformações, desse mundo fluido, é isso que nós vamos viver. Nós vamos ser chamados a esse tipo de aprendizagem. Então, Lígia Neri sempre com boas dicas sobre a administração da sua carreira. Dr. Douglas Fischer, procurador da República. O Dr. Douglas vai ter que ser o seguinte. Atenção, pessoal, de 3 de maio. Nós vamos ter que ter uma praça lá com o nome Douglas Fischer. Uma estátua. Uma estátua na entrada. Os caras fazem estátua para jogador de futebol. 3 de maio. Os caras fazem estátua para jogador de futebol. E para quem está combatendo a corrupção, resgatando o Brasil. Resgatando o Brasil e resgatando o dinheiro. Falar em resgatar o dinheiro, tem mais ou menos uma ideia, doutor? Claro que é aproximado, né? Mas se alguém pode aproximar esse alguém é o senhor, o quanto foi retirado dos cofres dos contribuintes brasileiros e o quanto já foi resgatado por cima, né, doutor? Porque não tem como ser preciso. Deixa eu aproveitar, antes do doutor responder, e colocar uma pergunta que eu acho que é interessante também, que os telespectadores querem saber. Doutor, o senhor me pegou, eu sou um corrupto. O senhor me botou na cadeia e eu estou contratando o Cacai, uma banca que é uma das mais caras do Brasil. De onde é que vem esse dinheiro? Não é da parte da corrupção também? Como é que isso é feito? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso dizer o seguinte, eu sou servidor público e sou pago pela população para trabalhar, ou seja, a minha retribuição é exatamente cumprir o meu dever. Né? Então, isso é o que me basta. Deve ter se pagado já algumas milhares de vezes aí. E nós somos muitos. Sabe que eu acho uma coisa interessante do servidor público? É isso, ter sempre na mente que ele tem que se pagar. Ele tem que pagar o que ele recebe, as coisas que ele tem. Aí, todo servidor público vale a pena, né, doutor? Exato, eu acho que é importante a gente dizer isso. Então, eu me sinto satisfeito por isso, mas a minha terra natal sempre é muito bem lembrada. Né? Saí de lá com 14 anos, mas sempre que posso volto. Mas em relação aos valores, eu não tenho, eu preciso ser honesto, exatamente o valor hoje estimado, porque eu não abri o site hoje, porque isso sempre está mudando. Mas no site, na página www.mpf.mp.br/Lava Jato, lá estão todos os dados atualizados diariamente dos valores. Então, por favor, coloca aí na tela www.mpf, Ministério Público Federal, mpf.mp.br/Lava Jato. /Lava Jato. Gente, tá tudo lá. Vamos acessar, aproveitar que está aqui já com o computador na mão, que já está acessando o programa, também acessa, ou então acessa aí no Instagram, @LiveNewsRS, tudo junto, ou pelo nosso site www.livenewsrs.com.br, que nós também vamos colocar esse link aí para você poder acessar os valores da Lava Jato. Antes do doutor voltar com o doutor Fischer, deixa eu cumprimentar o pessoal que está na live a nossa plateia virtual. A Roberta, né? O Celso, a Gessi, a Viviane, a Yara. Olha o que tem de gente aí. A Maria Elizabeth, Luiz... olha ali, ó.
Parece a camisa do Bagé ali, rapaz. O Christian. O Christian a parece, Viviane mas ele me Quadros. disse que é Penharol, que não é Bagé. Ele agora, Penharol. antes do programa, é Penharol. Penharol. É que o Bagé copiou do Penharol, ali do ladinho, tá certo, né? A Viviane conosco ali também, Viviane Quadros. Pessoal, a dona... tem bastante Pessoal gente participando aí de vários lugares do estado, da nossa plateia virtual. O último número que eu vi de acordos de leniência era 14 de Brasil, bilhões. Nós precisamos separar que os valores de leniência são acordos não criminais de reparação de danos pelos danos causados. Estava nessa ordem de 14 bilhões. O valor das colaborações premiadas e, sobretudo, do dinheiro que estava no exterior, com lavagem de dinheiro e da corrupção, enfim, já tinha passado de $1 bilhão, vejam bem, $1 bilhão de dólares, que já entraram no Brasil. 6 bilhões É muito de reais. dinheiro. E eu posso dizer uma coisa, se nós não tivéssemos um instituto chamado Colaboração Premiada, nós jamais teríamos descoberto coisas que, por exemplo, um colaborador chegou e explicou, um colaborador era um envolvido, como é que ele pegou 2 empresas que ele tinha no Uruguai e mandou $5 milhões de pagamento de propina para um deputado federal numa conta desidentificada na Suíça. Nós pegamos essas informações que ele nos passou, fizemos uma investigação toda sigilosa, porque toda investigação tem que ser sigilosa, e aí dizem, o Ministério Público vaza para me prejudicar. Isso não existe. Porque tudo que vaza, eu perco a investigação. O maior prejudicado é o Ministério Público quando vaza. Evidente. E aí fomos pelo Supremo, fomos até a Suíça, conseguimos as provas, trouxemos para o Brasil, veio dinheiro para o Brasil, não contamos para ninguém, só depois é que surgiu. Então, E parece que boa parte desse recurso que está voltando foi destinado agora para ajudar o combate ao Covid. Eu li qualquer coisa nesse sentido. Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, foi feito um acordo, uma parte que também foi muito mal contado, de um acordo que deveria ter sido entregue de valores para os americanos, de multas cíveis, que foi um acordo e disseram que estava sendo feita uma fundação para o Sérgio Moro administrar. Não era isso. Mas, se eu tivesse tempo, eu contaria para desmistificar esta grande mentira, né, que contaram. Na verdade... Vai entrar Sérgio Moro nessa arapuca aí. E aí, aquilo ali não existiu, não se criou fundação. Se queria destinar os valores, os americanos tinham que receber esse dinheiro e concordaram não receber o dinheiro, mas eles colocaram uma condição. Isso pode ficar no Brasil, desde que seja gerenciado por um órgão que estava sendo criado, que não seria Ministério Público nem Poder Judiciário, para pegar esse dinheiro e investir no combate à corrupção. Esse dinheiro ficou bloqueado e depois ele foi destinado agora para o combate à Covid por uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Olha, me parece que tem muita similitude entre Lava Jato e Covid. Se descobriu que a corrupção no Brasil ela é endêmica. É endêmica. Ela está praticamente, né, ou estava, né, e deve ter muito ainda, mas eu acho que o pessoal baixou um pouco a bola agora, doutor, não? Não, nada. A impressão é que ainda continuam com essa coragem ainda Continuam. Infelizmente, eu preciso dizer o seguinte, impunidade, né, o direito penal ele precisa atingir de forma dura, e essa foi uma das grandes circunstâncias que a Lava Jato revelou. É possível com todas as marchas e contramarchas. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui. Eu defendo claramente que o direito penal tem que ser duro para esse tipo de situação, porque é um dos crimes mais graves que nós temos. Eu não estou comparando com homicídio, mas sob a ótica de efeitos... Mas mata muito mais. Mata muita gente, porque é verdade. Faz o cara esperar na fila do câncer. Isso não é dúvida. Faz o cara esperar no hospital. Eu não tenho dúvida. Se eu tivesse tempo para explicar o que eu já estudei comparativamente, aí a população entenderia quando a gente diz que a corrupção mata. Mas uma coisa é certa. Não vai mudar enquanto nós não mudarmos a nossa cabeça e o nosso comportamento. É uma questão de educação. Isto vai resolver o problema da corrupção? Não, porque a corrupção é um problema mundial. Agora, nós estarmos na posição vergonhosa da percepção da corrupção, que é a 106ª, e se formos comparar com outros países que estão no topo do ranking, o disparate é enorme. E por quê? Porque lá a educação é fundamental e as pessoas aprendem desde cedo o seguinte: a pequena vantagem, lembra da lei de Gerson? O que importa é levar vantagem em tudo? A pequena vantagem ou a grande vantagem, elas têm a mesma raiz. A única diferença é a oportunidade. A oportunidade. E a pessoa que fizer tomar uma pequena vantagem de outro, se ele tiver a chance, ele vai cometer a corrupção. Por quê? Porque é uma questão de educação. Doutor, muito se diz,
meio político, Brizola dizia muito que a solução do Brasil está na educação. Bom, eu não acredito que só a educação resolve. Não. É educação com punição. Claro. Nos países onde existe punição, a corrupção é menor? Não há dúvida. Ah, mas isso não há dúvida mesmo. E aí eu posso desafiar e comprovar com dados estatísticos. E agora há pouco discutindo no Congresso o Código Penal e não se ouve falar nas discussões do Código Penal e o Código Penal de processo penal abrandando cada vez mais os garantistas, como tu diz, né? Eu conversei pessoalmente com Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato, conversei com a Raquel Dodge, que era procuradora, pessoalmente, com o Raul Jungmann. Todos três, assim, disseram a mesma coisa. Tu está reclamando desse Código de Processo Penal, do Código Penal que está aí, tu vai ver o que eles estão desenhando dentro do Congresso Nacional. Vai ficar pior. Meu Deus. E a impunidade. Olho. Porque eu pergunto assim, doutor Douglas Fischer, o Milton Cardoso foi lá e meteu a mão, roubei 1 bi e 600 milhões. Aí é o seguinte, faço uma colaboração premiada. O senhor diz assim, tá bem, tu vai para casa com a tornozeleira, mas eu vou ficar com 1 bi. 1 bi eu devolvo e eu vou ficar com 600 milhões, vou para minha mansão e fico lá com a minha tornozeleira. Bem, vamos... Marcelo Odebrecht, Youssef, Paulo Roberto Costa. Vamos lá. Eu acho isso... Tinha que ser mais duro com esses caras. Vamos lá, vamos explicar algumas coisas se eu tivesse tempo. Mas Marcelo Odebrecht, primeiro que a colaboração eu faço com aquilo que eu descubro. O principal e mega empresário que fica 3 anos e meio preso dentro de um sistema que não estava acostumado a ter esse tipo de punição, é pouco? Eu diria que não. 1 dia de prisão para uma pessoa dessas é muito duro. 3 anos e meio é muito duro. Seria mais? Seria. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, não teve, na minha ótica, nenhum caso de favorecimento a colaboradores, porque eles receberam punições com o aval do Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário controla, mediante aquilo que se comprovou que eles cometeram. Ou seja, eles podem ter cometido outras coisas? Podem, mas eu não posso puni-los por aquilo que eu não tenho provas. Sim. O Sérgio Cabral nunca mais vai sair da cadeia. Eu não sei, porque... Fiquem de olho aí os procedimentos que são criados. Tem alguma coisa no ar aí, ó, viu? Pode ser. Na verdade, o Eduardo Cunha está em casa. Tu pode tomar no Brasil 200 anos de prisão, mas jamais tu vai ficar mais de 30 anos na cadeia. 40 agora. 40 agora? 40 anos. E aí atenua daqui, atenua dali, o cara acaba que na prática fica uns 20 anos na cadeia. Claro que 1 ano, 1 dia é muita coisa. Nós estamos encaminhando para o final do nosso programa. Esse programa não pode terminar agora, tem que ter mais meia hora. Mas aí nós vamos ter que fazer um link com o repórter Bandeirantes depois, Dr. Fischer, por telefone aí. Não, então vamos ter que trazer o Dr. Fischer no estúdio da Bandeirantes. Ah, bom, já está querendo. Olha aí, que coisa bem boa. Mas, como nós, no final de semana, né, nós já estamos chegando perto do meio-dia de sábado, depois do Canal Livre, aquela horinha que a gente já está na cama também, que de vez em quando dá para saltar a geladeira, mas vamos comer uma alimentação saudável, né? Vamos ingerir alimentação saudável. Por isso, eu vou chamar a Cami Souza para que a gente possa vir aqui fazer as considerações finais com o Dr. Douglas Fischer. Por favor, solta a Cami Souza. Olá, estou de volta com mais uma dica sobre alimentação saudável. A receita de hoje é para você que sempre utiliza o tomate da mesma forma, geralmente crua na salada. Essa ideia combina muito com massas, peixe, frango, ovos e na salada também. É uma opção muito saborosa, prática, que inclusive deixa os tomatinhos mais adocicados. Gostou? Vamos lá! Você vai precisar de 3 ingredientes, muito simples. Tomatinhos, azeite de oliva e um pouquinho de sal. Aqui eu estou utilizando aquele tomatinho grape e aquele amarelo, mas pode ser só o vermelho se você tiver. Vou colocar todos eles numa assadeira, com um pouquinho de sal. Se você gostar de pimentinha, também essa é a hora de colocar aqui. E colocar um pouco de azeite de oliva para que eles dourem no forno. E aí é só levar para o forno pré-aquecido para assar. Depois de 20 a 25 minutos no forno a 180 graus, os tomatinhos assados vão estar prontos para você aproveitar e inseri-los no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Cami Souza, especialista em alimentação saudável.
sempre com uma boa dica. E assista no Facebook/LiveNewsRS, tudo junto, @LiveNewsRS no Instagram. O programa de hoje vai ficar durante toda esta próxima semana à sua disposição. Dr. Douglas, infelizmente chegamos no final do programa. Eu quero lhe agradecer demais a sua presença, as suas orientações. Doutor, nem falou do gato angorá, do bebê Johnson. Essa aí vai ser na rádio. Essa aí nós vamos fazer um link para a rádio depois. Doutor, as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade porque propicia, ao menos inicialmente, para dizer para a população ter cuidado com o que é dito, porque o trabalho do Ministério Público e de todas as instituições é um trabalho sério, muito sério. Teve equívocos? Teve, mas todo ele é direcionado em prol da própria população. Cuidado com algumas informações que são dadas, que elas não são corretas e são repetidas, como nós vimos recentemente pelos canais da internet recentemente. E é uma oportunidade que eu tive aqui, que eu agradeço, tentar esclarecer algumas coisas, porque a minha função é pública, e tudo que é público eu preciso prestar contas. E a sua função é a nossa função, tentar esclarecer para que as pessoas façam o seu juízo, tenham a sua opinião. Amigo Milton, muito obrigado. Mais uma vez, mais uma semana ao seu lado, é sempre um prazer. Estamos aí com o nosso Live News, aumentando cada vez mais a audiência, e hoje tivemos o prazer de receber um brasileiro que vai ficar na história. Amanhã ou depois, né, vai se ver na história quem esteve lá na linha de frente, Sérgio Moro, Douglas Fischer, enfim, essa turma que está resgatando o país da bandidagem. O programa Live News fica por aqui, convidando você, telespectador, que continue ligado aqui na sua TV Bandeirantes. Nós voltamos no próximo final de semana. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.